Pô, o que eu ia comentar, na verdade, é que, pô, o sexo, o ato, ele é, pô, relativamente simples. O que é complexo é o que tá em volta. É a sexualidade, é como você enxerga isso, é como você encara isso, como você expõe isso pro mundo e tudo mais. Mas eu acho que eu ia falar uma grande merda aqui, porque não parece ser um troço simples, né? Porque, pô, se existe esse tipo de dúvida, é porque a gente tá falhando mesmo, né? A gente, como sociedade, a gente falha, sim, em educação sexual, né? Não só em educação sexual, em educação para a vida, de repente, a gente pode estar falhando também, né? Em educação, por exemplo, de limites, né? Então, isso é uma educação para a vida e que tem tudo a ver com sexo. Tem tudo a ver mesmo. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente não tem limite para muita coisa, não tem limite nas relações interpessoais, não tem limite para falar coisas para os amigos, não tem limite para gastar, enfim, não tem N limites. E respeito ao próximo, e na relação sexual, respeitar os próprios limites da pessoa que está ao lado é o básico para você ser feliz na cama. Então, o que acontece? Você vai pra transa, e aí você quer fazer como um amigo do amigo do amigo, você não tá se respeitando, porque às vezes você não vai dar conta de fazer. E a pessoa tá do seu lado, tá te cobrando, fazer uma coisa que você não quer, né? Sei lá, assuntos tabus, né? Então, mulheres às vezes não curtem fazer sexo anal numa relação heterossexual e homens curtem muito. Então, aí fica aquela disputa ali entre o casal, né? Não precisa ter respeito. É uma disputa saudável. E aí, às vezes... Assim, se tiver respeito, é uma tudo disputa bem, saudável. não pode topar, mas às vezes a pessoa se sujeita a algo que ela não tá afim só pra agradar. Aí já não é bacana. E porque tem aquele... Se diz também, né, que a mulher que faz tudo na cama, o cara não deixa de jeito nenhum, que a gente sabe que é uma grande mentira, né? Todo mundo pode fazer tudo, né? Desde que os dois estejam realmente afim, né? E não tem que fazer o sexo anal, ou, por exemplo, agora indo pro mundo homossexual, né? 2 homens, por exemplo. Precisa fazer sexo anal? 2 homens? Não. A transa pode ser super prazerosa com sexo oral, com masturbação, com esfrega pra cá, esfrega pra lá. Então, a gente cria muitos padrões, cria muitos mitos, acha que tem que ser assim, assado, e começa a ter que obrigar outra pessoa a fazer assim o assado. Então, tudo pode ser muito prazeroso. O sexo anal pode ser muito prazeroso entre 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, o gênero que for. Tudo pode ser muito prazeroso, desde que cada um respeite os próprios limites e o limite de quem está ao lado. Então, quando a gente fala, né, educação para a vida, é isso. A gente tem que ter noções básicas ali, né, de não extrapolar os próprios limites. Então, ficar naquela assim, eu tenho que entrar nesse padrão X. Às vezes a gente extrapola todos os nossos limites para entrar num padrão X, que ouviu dizer não sei aonde, e aí fica muito ruim, porque perde a graça, fica mecânico. Por isso que é bacana ser psicóloga também, né? Porque acho que muitas vezes esses problemas sexuais que as pessoas têm, muitas vezes não, acho que a maioria das vezes vem mesmo de fatores psicológicos, coisas que não tem nada a ver com sexo, mas que... A gente tem os estudos, né? E a gente vê assim, que das dificuldades sexuais, uma grande parte, sim, tem questões físicas, né? Mas a maior parte tem um fundo ali, porque o ser humano, né, eu costumo dizer sempre assim, o ser humano é biopsicossocial. Bio, a gente tem um corpo, psico, emoções, sentimentos, e social, a gente está inserido numa cultura. E é com isso tudo que a gente vai para a cama. A gente não é um corpo pulando ali sem, né, emoções, sentimentos, e a cultura também não é só emoções e sentimentos sem o corpo. Então o corpo tem que estar ok, mas não quer dizer que você está com 80 anos de idade, você não vai poder ter prazer. 80, 90, 100, você pode. Seu corpo não vai estar igual de um adolescente, de um jovem, mas você pode ter N formas de prazer desde que você queira e se respeite, né? Respeite os seus limites, aquela história toda. Agora, mas o emocional conta muito. E nesses tempos de cobrança, né, de padrões de cobrança, de ansiedade, né, aquela loucura toda que a gente tem, aquela correria, blá, blá, blá. Nesse cenário de cobrança, que é, de novo, a educação para a vida, né? Então, assim, se a gente se cobrasse um pouco menos, talvez fosse mais feliz na cama. Mas aí a gente está se cobrando muito, então vai para a cama o homem achando que ele tem que ter ereção sempre, em todos os momentos. Não necessariamente, pode falhar, a gente falha, né? A mulher achando que tem que ter orgasmo todas as vezes, ou tem que dar orgasmo todas as vezes, também não necessariamente. Orgasmo é uma questão de aprendizado, descobrir seus pontos eróticos e treino. A mulher precisa se treinar, pode usar brinquedinhos, pode apresentar para o parceiro ou para a parceira, pode fazer isso sozinha, mas tudo, né, passa ali por uma tranquilidade e tem que ter um campo para falha.
Porque pode ser aquele dia que você não tá legal, que você tá cansado, que você tá doente, que morreu alguém, né? Então, essa história que você só não tá afim. Não tá afim, então precisa respeitar. E essa história, por exemplo, perdeu um ente querido, né? Aconteceu muito agora na pandemia. Quanto tempo é o luto? Varia para cada pessoa. Você perde o desejo? Às vezes sim. E olha que interessante, para outras pessoas não. Às vezes tem uma celebração da vida, né? Então, tô vivo, vou celebrar, então vou viver o sexo. Então, assim, para cada um é de um jeito.